Em continuidade ao programa da disciplina do nosso curso, entramos neste módulo, nessa parte, sobre o fluxograma do processo ético-disciplinar. Nesse tópico, nós pretendemos o quê? Compreender como que o processo ético-disciplinar transcorre desde o seu início até o seu final. Nós já temos uma ideia do que é o processo ético-disciplinar, né? Um conjunto de atos que nós vamos apurar eventual infração ético-disciplinar, algum descumprimento do Código de Ética e Disciplina ou do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas nós já temos em mente, nós conhecemos o conceito do que é o processo ético-disciplinar para nós compreendermos de maneira adequada todo o seu fluxograma, todo o seu trajeto? O processo ético-disciplinar pode ser definido como um sistema formal, um sistema de que forma? Um sistema que é um conjunto de elementos. E esses elementos precisam estar organizados. Então, nós vamos ter este sistema como um conjunto de elementos que estão organizados de maneira formal e ordenada, que precisam cumprir providências e etapas, ou seja, nós temos um caminho a ser seguido por etapas de forma subsequente, conducentes ao julgamento da representação ético-disciplinar. Então, este sistema, ele precisa ter um objetivo comum. E este objetivo nada mais é do que um julgamento desta representação. E este julgamento nós vamos tomar por base o quê? Esta ciência da conduta, esse corpo normativo que o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB nos apresentam para apurar se o ato, uma infração ético-disciplinar, é suscetível de uma pena prevista neste corpo normativo. E para nós analisarmos este conjunto de etapas, essa forma sistemática e formal, nós vamos tomar por base a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, o Código de Ética e Disciplina e, como forma subsidiária, complementar neste procedimento, o Regulamento Geral, que visa apresentar disposições do Estatuto da Advocacia, os provimentos, que eles nada mais são do que esclarecimentos e vão complementar o Regulamento Geral. O regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina, que no caso de São Paulo nós temos um regimento específico, bem como as resoluções, que elas vão vir para disciplinar uma matéria em específico. E além deste contexto normativo, nós também temos o quê? Conceitos e recomendações que foram proferidas pela Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no escopo de, a partir do momento que eles identificaram a necessidade de regulamentar todo o procedimento de instrução e julgamento dos processos ético-disciplinares, para ter uma harmonia formal, todo esse sistema para evitar, em tese, decisões, procedimentos que não sejam compatíveis entre si. Então, para nós termos a representação, nós vamos nos basear nestes conceitos, nessas recomendações, além do contexto normativo, que são aplicados em âmbito nacional, para mantermos a celeridade, mas também a uniformização do procedimento. Então, nós vamos ter a nossa representação. O que vem ser essa representação? É o início do processo ético disciplinar. E nós podemos ter ela de duas formas. A primeira forma pode ser uma peça escrita, ou nós também a forma de ser tomada a termo. A peça escrita, ela já é apresentada de forma física,
contendo todas as declarações, as situações de fato. A forma de tomada a termo é quando alguém comparece na sede específica e faz o relato verbal para algum representante da Ordem dos Advogados do Brasil e vai pegar isso que foi narrado e transcrevê-la num termo, vai torná-lo esse aspecto formal. Então nós temos essa peça escrita, essa tomada a termo, e o que essas duas peças têm em comum? Elas nada mais são do que a notícia de uma ocorrência. Qual ocorrência que está ocorrendo? O que ela está noticiando? Um determinado fato, e este fato ele pode ter caracterizado, em tese, uma infração ético-disciplinar. Então, nós temos essas duas modalidades, uma peça escrita ou ela pode ser tomada a termo, para nós iniciarmos a nossa sistemática formal deste procedimento. E quando nós estamos falando de dar início a esse processo ético-disciplinar, existem requisitos, mas específicos que devem ser observados. O que é essa representação, o que essa peça inicial deva conter? Sim, nós vamos ter a previsão no artigo 57 do Código de Ética e Disciplina. Ele nos apresenta quais são as disposições, os requisitos específicos que precisam conter nesta representação. E quais são eles? A representação deverá conter, artigo 57, a identificação do representante. Como que nós iremos identificá-lo? Qualificação civil e endereço. E além disso, é algo taxativo, unicamente esses dois elementos? Nós podemos ampliar, podemos ter número de telefone, o e-mail da pessoa que está apresentando a representação, para garantir a maior número de formas possíveis para ter acesso à comunicação dos atos. A narração dos fatos que a motivam, ou seja, precisamos ter de forma clara o que está motivando a apresentação desta representação, de forma que permita verificar a existência. Em tese, teremos a narração dos fatos e, a partir dessa narração, verificar se o que está sendo falado, está sendo narrado, representa uma infração disciplinar. Outro requisito: os documentos que eventualmente venham a instruir e indicar outras provas que possam ser produzidas, bem como, se for o caso, rol de testemunhas. E aqui nós temos o quê? Até o máximo de 5 testemunhas. E, por fim, a assinatura do representante, que é a nossa peça escrita, ou certificação de quem a tomou a termo, tomou por termo, de quem ouviu os fatos, ouviu a narração daquilo que ocorreu e transcreveu em um determinado documento para dar início à nossa representação. Após nós vimos como que são as formas da representação e os requisitos para dar início, esses requisitos específicos que deva conter a representação, nós vamos ver quais são as formas que a representação pode ter início. Nós vamos ter a representação e nós temos também a própria representação em si. E qual que é a diferença de uma para outra? Como que ocorre a representação de ofício? A representação de ofício, ela dá início quando nós temos uma fonte idônea comunicando a existência deste fato. Um exemplo de fonte idônea que pode ter esse início por ofício, quando é alguma autoridade. Pode ser um magistrado, um delegado de polícia, que tenha a ciência, tenha o conhecimento que ocorreu algum fato, que
possa ser apurado de natureza ético-disciplinar e encaminhe para dar início à representação. E também nós temos o quê? A representação, que nós vimos as duas formas, que é por peça escrita ou tomada a termo, ou seja, ela é reduzida, aquilo que foi ouvido, reduzido, transcrito em um determinado documento. E aí o que nós precisamos ter em mente? Nós temos esse início, essa forma de representação por ofício, que será por fonte idônea, e um exemplo é a autoridade, pode ser o magistrado, delegado de polícia. Só que nós precisamos ter em mente que a fonte anônima, ela não é considerada como fonte idônea, seja fonte anônima ou mediante documento apócrifo, ou seja, documento que não tem a identificação, não tem a assinatura de quem está apresentando. Então nós podemos ter por ofício, por representação e qualquer uma destas formas vai representar a notícia de um fato, e um fato que tenha repercussão para nós apurarmos uma infração ético-disciplinar. Compreendida nesse contexto, qual é a forma do processo ético-disciplinar, como que ele pode dar início, seja por ofício ou por representação, para quem que nós devemos encaminhar esta representação? Nós temos já a existência da ocorrência de um fato, nós apresentamos, seja por fonte escrita, ou por peça escrita, ou foi uma autoridade competente que encaminhou. Para quem que nós encaminhamos esta representação? Quem que possui o poder no âmbito disciplinar de apreciar essa matéria? Será o Conselho Seccional, cuja base territorial ocorreu a infração que foi narrada. Seja o presidente do Conselho Seccional ou o presidente da subseção. Subseção desde que exista a comissão de ética e disciplina funcionando na respectiva subseção. Então nós já vimos como que o processo disciplinar, como que a representação dá início, seja da sua forma por ofício, por representação, que é uma peça escrita, ou reduzida a termo. Mas quem pode ser parte no processo ético disciplinar? Então, nós podemos distinguir também em duas partes. Olha, nós temos o representante e o representado. E isso serão as partes desse processo ético disciplinar. Mas quem pode ser o representante? E quem pode ser o representado? Como representante, nós podemos ter qualquer pessoa. E quando nós falamos em qualquer pessoa, pode ser tanto a pessoa física, né, ou pessoa natural, como a pessoa jurídica, né? Um exemplo, pessoa física, algum cliente que tenha a ciência da ocorrência de um fato que precisa ser apurado. Pessoa jurídica, uma sociedade empresária também que contratou o serviço de advogado, tenha ocorrido a existência de um fato que queira ser apresentado perante o Tribunal de Ética e Disciplina. E aí nós vimos que a representação ela também pode dar início por ofício, né? E quem que apresenta esse comunicado por ofício?
geralmente, são as autoridades, né? Só o que nós precisamos ter em consideração? Nem sempre a autoridade que comunica a ocorrência de um fato a ser apurado pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ela será parte efetiva nesse procedimento. Ou seja, ela apenas comunica a ocorrência de determinado fato, mas ela não necessariamente será parte, ela não acompanhará todo o processo ético disciplinar, seja mediante apresentação de manifestações, especificação de provas a serem produzidas, ela não participa do procedimento de instrução. Ou seja, a autoridade que comunica a ocorrência de um fato, que o processo de ética e disciplina deu início por ofício, por apresentação desta fonte idônea, ela não será parte. Somente será parte se for necessária a sua participação na busca da verdade real. Então nós precisamos ter o quê? Esta ressalva que nem sempre a autoridade que comunica a ocorrência de um determinado fato será parte. E aí nós temos o representado. E aqui nós precisamos ter em mente que o Estatuto da Advocacia ela ampliou um pouco esse conceito de parte, quem pode ser representado. A primeira opção é o advogado. O advogado que pode ser representado. Existe mais alguma parte que possa ser classificado como representado no processo ético disciplinar? Ou ele é exclusivo para representado quem seja advogado? Representante, nós temos essa abrangência, pessoa física e natural, que pode ser um cliente, pode ser um advogado, inclusive como representante, apresentando a instauração de processo ético disciplinar contra outro advogado. Nós temos mais alguém aqui, além do advogado, que possa ser representado? Sim, nós temos. Quem que nós teremos? O estagiário. O estagiário também, ele pode ser suscetível de representação do processo ético disciplinar. Ok, já fechamos aqui quem é a parte como representante ou representado, ou tem mais alguém que nós podemos inserir aqui como representado na classificação das partes do processo ético disciplinar? Sim, nós temos a Sociedade de Advogados. Ela também pode ser parte como representado. Lembrando o quê? Que o Estatuto da Advocacia da OAB ampliou um pouco esse conceito de quem pode ser parte, principalmente nesse aspecto aqui, representado, que pode ser o advogado, o estagiário ou a sociedade de advogados. Ok, nós vimos quem pode ser parte no processo ético disciplinar. Protocolizou a representação, foi recebida esse pedido de apuração de infração ético disciplinar. Nós temos alguns conceitos, alguns princípios que nós precisamos observar durante esse procedimento? Sim, nós temos. E nós temos 4 princípios elementares que eles devem direcionar todo o procedimento que nós devemos ter em mente quando formos praticar qualquer ato relacionado a este sistema formal que é o processo ético disciplinar. O primeiro que nós precisamos ter em mente são as garantias constitucionais e também efetividade da defesa. Dentro das garantias constitucionais, o que nós destacamos principalmente? A previsão contida no artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. O que esse dispositivo nos traz? A garantia que seja observado o contraditório
e a ampla defesa, em todas as fases do processo ético disciplinar. E além disso, é só esse princípio, só esse dispositivo? Não, nós também precisamos garantir recursos contra todas as decisões de mérito relacionados ao processo ético disciplinar. Efetividade da defesa. O que nós temos como efetividade da defesa? A parte, o representado, ele tem o direito de ser defendido e ele precisa ter o quê? Essa defesa dos fatos que estão descritos na representação. Então, a partir do momento que nós precisamos assegurar a efetividade da defesa, caso o representado venha a ser notificado, não apresente manifestação, não apresente defesa, nós teremos o quê? A figura do defensor dativo, ou seja, ele só vai entrar no processo ético disciplinar após terem sido frustradas todas as tentativas de notificação do representado para integrar o processo ético disciplinar. Só o que nós precisamos ter em mente? Esse defensor dativo, ele precisa observar a efetividade da defesa. Então, quando for apresentar uma defesa relacionada a um representado que não se manifestou ou que não foi encontrado via notificação para se defender, essas peças, essas defesas que sejam apresentadas, elas não podem ser peças reduzidas, mal fundamentadas, ou que seja aquelas peças standard, ou seja, um padrão utilizando por uma negativa geral, sem se aprofundar, sem analisar o processo ético disciplinar, de acordo com aquilo que está sendo narrado e com as provas constantes no processo até o momento. E além disso, retornando às garantias constitucionais, o que nós precisamos ter em mente também? As garantias constitucionais, elas nos falam sobre as provas. Então, nós precisamos ter em mente que provas obtidas por meio ilícitos não podem ser admitidas no processo ético disciplinar. E aí no início nós estávamos falando, né, desta uniformização, nesta forma de ter uma maneira uniforme do processo ético disciplinar tramitar. E qual o motivo de nós termos esta uniformização? Além de nós termos uma segurança jurídica, nós também temos um outro princípio constitucional, que é a celeridade do processo ético disciplinar. Então, nós temos esses dois princípios aqui que devem nortear o processo ético disciplinar. E além desses dois, nós temos também, além das garantias constitucionais e da efetividade da defesa, nós temos também fundamentação e a publicidade como o terceiro requisito. E além desse terceiro, nós temos a instrução processual dentro do processo ético disciplinar. A fundamentação e publicidade, ela está conexa e interligada com a legalidade, ou seja, nós precisamos observar em todo o procedimento ético disciplinar, nas decisões que são proferidas, o artigo 93, incisos 9 e 10 da Constituição Federal. E o que isso significa? O que isso vai representar dentro do processo ético disciplinar? As decisões que forem proferidas, elas precisam ser fundamentadas. E, além disso, elas precisam de publicidade. Só que esta publicidade é uma publicidade mitigada, porque nós não vamos dar essa publicidade
a qualquer pessoa. Então, quando nós formos fazer esta publicidade, dar ciência às partes, representante e representado, dos atos do processo ético disciplinar, nós devemos observar o sigilo. E aí nós vamos ver brevemente quais são esses elementos de sigilo que nós podemos observar para garantir a publicidade, mas sem ferir este pressuposto do sigilo do processo ético disciplinar. E aí, tendo por base essas questões que as decisões precisam ser fundamentadas, nós precisamos ter em mente que não há decisão sem acórdão. Então, decisão, ela precisa de acórdão. Não teremos acórdão sem voto. Então, foi proferido o acórdão, precisamos de um voto. E esse acórdão com voto precisam de fundamentos, mais fundamentos de acordo com os fatos e provas que foram apresentados no processo ético disciplinar. E nós vamos aqui para a instrução processual, ou seja, a instrução processual deve garantir os pressupostos constitucionais com a sua celeridade. E o que a instrução processual ela precisa? Garantir esta ampla defesa, o contraditório, ser desenvolvido de maneira célere, porque a instrução processual, esse trâmite processual, ele não pode prejudicar a prescrição. Então, a instrução processual, ela precisa ser dinâmica, ou seja, evoluir de maneira ágil, e também ela precisa ser teleológica, ou seja, nós precisamos relacionar os fatos com a causa mediante argumentos. E, caso seja necessário, durante a instrução processual, podem ser praticadas diligências para apurar a verdade real. Então, vamos ter esta fundamentação em publicidade e instrução processual para finalizar estes 4 princípios, esses 4 conceitos que devem direcionar o processo ético disciplinar. Então, nós vimos estes 4 conceitos, estes 4 princípios. E dentro dos fundamentos legais da publicidade, nós vimos que precisa ser observado o sigilo. Então, nós precisamos conciliar publicidade e sigilo. E como que nós fazemos isso? Nas publicidades relacionadas ao processo ético-disciplinar, nós teremos o número do processo, as iniciais das partes somente, o órgão processante e também o número da inscrição do representado. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos o que é o processo ético-disciplinar como um sistema formal desenvolvido por etapas, visando atingir um objetivo específico, que é o julgamento do processo ético disciplinar. Então, nós vimos que este sistema formal ele pode se iniciar por ofício ou representação. Este ofício tem que vir de uma fonte
idônea, e a representação ela pode ser por uma peça escrita ou então reduzida ou tomada a termo. E nós vimos que para iniciar nós precisamos de uns requisitos específicos. Quais são? Os que estão previstos no artigo 57, incisos 1 a 4 do Código de Ética e Disciplina. Então, nós observamos o artigo 57, incisos 1 a 4 do Código de Ética e Disciplina. E nós vimos que a representação precisa conter a qualificação, né, a identidade da pessoa, os dados da pessoa que está entrando com a representação. E nós pensamos, mas e o representado? Não precisa das informações dele? Sim, como o representado vai ser advogado, estagiário ou sociedade de advogados, ela será acompanhada da ficha cadastral do representado, contendo todas as informações relacionadas a endereço, e-mail, número de telefone, que possa ser notificado para dar início a este procedimento. Após nós darmos entrada no processo ético-disciplinar, mediante as formas admitidas, nós precisamos ver o quê? Se esse processo ético-disciplinar ele é admissível. Então, o que nós precisamos ver? Verificar os requisitos do artigo 57, incisos 1 a 4, primeiramente. E quem vai analisar estes pressupostos previstos no Código de Ética e Disciplina para dar início ao processo ético disciplinar? Nós teremos a figura do relator. É ele quem vai analisar se foram preenchidos esses requisitos específicos para que possa dar início ao processo ético disciplinar. E quem que é o relator no processo ético disciplinar? Ele é um membro designado, e aí retomando a parte do módulo 1, que nós falamos sobre o módulo geral da ética, para integrar o Tribunal de Ética e Disciplina também deve ter uma conduta conducente com os preceitos básicos do Código de Ética e Disciplina, e aí é um membro designado por sorteio para presidir. O que ele vai presidir? A instrução processual deste processo ético disciplinar. E a partir do momento que ele recebeu esse processo ético disciplinar, ele vai ter um prazo de 30 dias para exarar este parecer. E aqui nós já vemos o quê? O conceito da celeridade relacionado ao processo ético disciplinar. E aí ele recebeu esta representação, analisou, ele tem duas opções que possam ter ocorrência. Ele pode determinar a instauração do processo ético disciplinar, ou então ele pode fundamentar pelo arquivamento do processo ético disciplinar. E aí, o que nós precisamos ter em mente? O relator, analisando os requisitos do artigo 57, ele constatando que tem alguma informação, algum documento que pode ser complementado, ele pode determinar aos interessados que complementem, que eles aditem a representação. Quando será isso? Na sua primeira manifestação. E aqui nós podemos ver um exemplo de decisão relacionado aos pressupostos do processo ético disciplinar.
Ementa, ausência de provas. Inicial de representação com descrição insuficiente dos fatos e documentos apresentados que não comprovam o alegado. Ocorrência ou indeferimento da representação. Então, após analisar esses critérios de admissibilidade, o relator terá como opção a instauração do processo ético disciplinar ou o seu arquivamento. Instaurou o processo ético disciplinar, o que ele pode verificar? A possibilidade de conciliação nas causas relacionadas ao processo ético disciplinar entre advogado e advogado. Ele também pode apresentar uma proposta de termo de ajustamento de conduta, isto com base, atualmente, na resolução número 3 de 2022. E para quais situações? Em qualquer situação pode apresentar um termo de ajustamento de conduta, ou nós temos situações específicas para apresentar esse termo de ajustamento de conduta? Nós temos regramentos específicos que precisam ser observados. Ou seja, infrações ético-disciplinares, que a sanção aplicada seja de censura, que o fato que esteja sendo apurado não gere uma repercussão negativa e abrangente para a advocacia. E também nós precisamos analisar uma questão temporal. Por quê? A proposta do termo de ajustamento de conduta, ele não pode ter também punições anteriores. E ele também não pode fazer o uso deste benefício no intervalo previsto no termo de ajustamento de conduta. Ou seja, nós precisamos observar esse critério temporal também. Aí nós temos a questão do arquivamento. O relator opinou pelo arquivamento. Encerra-se o processo ético disciplinar? Ou a parte que representou ainda ela pode praticar algum ato? Vocês lembram dos princípios que nós já abordamos relacionados ao processo ético disciplinar? E nós precisamos assegurar para todas as partes as garantias constitucionais. E entre essas garantias, uma delas são a possibilidade de recorrer. Então, com o arquivamento, tem-se a possibilidade de interpor recurso, porque a parte que representante pode ser uma pessoa física, um cliente, que possa estar assistido por um advogado, pode ser um advogado, pode ser uma empresa representada por um advogado e não concorde com a decisão de arquivamento. Então, ele também pode interpor recurso. Isto porque cabe recurso de todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina relacionadas ao mérito. Aqui nós retomamos a questão das decisões do relator, instauração do processo ético disciplinar ou a questão do arquivamento. Também dentro da proposta do termo de ajustamento de conduta, o representado será intimado para se manifestar se aceita dentro de 15 dias para ver se ele tem interesse em aderir ao benefício do termo de ajustamento de conduta. Uma vez aceito, vai ser o quê? O processo ético disciplinar, ele será suspenso. Então, vai suspender tanto o processo ético disciplinar, mais a prescrição. Então, nós temos a suspensão do processo
ético-disciplinar, mais a prescrição também suspensa por um período de 3 anos. Transcorreu o prazo de 3 anos e não teve nenhuma ocorrência, foi cumprido regularmente o TAC, o que vai acontecer? O processo ético-disciplinar, ele será arquivado. E este arquivamento vai ser o quê? Sem registro nos assentamentos do inscrito. E também a outra possibilidade que nós temos, dentro da instauração do processo ético-disciplinar, é a notificação para prosseguimento do processo ético-disciplinar. Então, o relator proferiu despacho de admissibilidade. Ele entende que o processo ético-disciplinar deve transcorrer. Nós vimos que pode ser uma proposta de conciliação, nós vimos que pode ter apresentado uma proposta de termo de ajustamento de conduta, que o representado pode aderir ou dar prosseguimento no processo ético-disciplinar mediante notificação. E aí, a notificação, para quem que ela será direcionada? Para os interessados e para o representado. Para os interessados, essa notificação ela tem o objetivo de colher Para os interessados, o objetivo é colher esclarecimentos complementares e também pode ser o caso de aditamento da representação. O representado, ele é notificado, uma vez aceita a representação ético-disciplinar, para apresentar a sua defesa prévia. E ele deve ser notificado sob pena de nulidade. E essa notificação ela tem um prazo em comum para ambas as partes. Ambas as partes serão notificadas para cumprir essas disposições dentro do prazo de 15 dias. E esse prazo, ele pode ser prorrogado? Será que o representado ele recebeu a notificação para apresentar a defesa prévia? É só 15 dias ou pode ser prorrogado? Sim, nós temos esta possibilidade. Sim, esse prazo pode ser prorrogado. Em qualquer situação? Não. Somente pode ser prorrogado mediante a existência de um motivo relevante. E esse motivo relevante, ele deve ser o quê? Previamente especificado, fundamentado, para comprovar a necessidade de prorrogar a apresentação da defesa prévia. E aí, o que a defesa prévia ela vai conter? Ela vai conter os documentos necessários para a instrução, o rol de testemunhas com o qual pretende impugnar as alegações que estão sendo realizadas. E aí, o rol de testemunhas serão 5. E aí, o representado, ele apresenta a sua defesa prévia, ele está lhe sendo imputado mais do que um fato. Ele pode apresentar 5 testemunhas por fato ou são 5 testemunhas no total? São 5 testemunhas no total, tá? Então, apresentaram o rol de testemunhas, as partes, elas se obrigam
por presunção legal, a garantir o comparecimento de suas testemunhas durante a audiência de instrução, salvo se algum motivo relevante e elas justificarem a necessidade de notificação para o seu comparecimento. Tá? Então, nós vamos ter a nossa defesa prévia, que é nada mais do que uma defesa escrita, e ela vem antes da fase probatória. O representado foi notificado, transcorreu o prazo e não apresentou defesa prévia. Nós vamos ter a figura não apresentou, descumpriu estes 15 dias, nós vamos ter a figura do defensor dativo. E lembrando que o exercício do defensor dativo, ele tem que observar o princípio que nós já abordamos, qual que é a efetividade da defesa. Então, após nós analisarmos o início do processo ético disciplinar, os atos que são praticados, foi realizada a notificação seja para a parte prestar esclarecimentos ou defesa prévia, o próximo ato a ser praticado é o despacho saneador. E quem vai proferir esse despacho saneador? O próprio relator instrutor, que foi designado para praticar os atos relacionados ao processo ético disciplinar. E aí, o que o relator pode fazer nesse despacho saneador? Ele pode indeferir liminarmente o processo ético disciplinar, ou ele irá sanear o processo. E aí, saneando o processo, ele vai o quê? Declarar aberta, inaugurada, a instrução processual do processo ético disciplinar. Indeferimento liminarmente do processo ético disciplinar. Isso porque ocorrerá se os esclarecimentos prestados não foram suficientes ou não atenderam a motivação para que eles fossem requeridos. Ou, caso tenha ocorrido a determinação de aditamento da representação, a parte representante não cumpriu essa determinação. Então, nós temos o descumprimento do aditamento. Duas possibilidades para o indeferimento liminar em despacho saneador. Indeferiu liminarmente, encerra-se o processo ético-disciplinar? Nós precisamos lembrar que existe a possibilidade de recurso também. Por outro lado, saneado o processo, declarou aberta, instaurada a instrução processual, o que vai ocorrer? Tem provas a serem produzidas, prova testemunhal? Vai designar audiência de instrução, bem como pode ser o caso de determinar a realização de diligências dentro do processo ético disciplinar, para que seja apurado eventuais fatos que estão controvertidos e os documentos presentes não tragam a clareza necessária para que faça esse julgamento relacionado
ao fato, causa e os argumentos que precisam ser apresentados. Durante a instrução processual, é permitido o contraditório e a ampla defesa, e nós podemos utilizar a prova documental. E se ela for suficiente para a convicção da formação do julgamento, será que pode ocorrer o indeferimento da produção de provas? Nós vimos que o processo ético disciplinar, ele se baseia nas garantias constitucionais, garantia do contraditório, da ampla defesa, celeridade processual. E aí, durante a instrução processual, o representado ou representante começa a pleitear várias formas de prova, considerando que é dentro do contraditório e da ampla defesa. E aí nós questionamos, dentro destes princípios, pode indeferir meio de provas? O que os senhores acham? Pode ser indeferido o meio de prova postulado pela parte dentro do processo ético-disciplinar? Sim, pode ser indeferidas provas que tenham sido pleiteadas. E tem um fundamento legal, algo que garanta esse indeferimento. A pessoa postulou a produção de um meio de prova, você indefere. Tem alguma disposição legal sobre isso? Ou é apenas um conceito, um princípio que está sendo baseado para fazer essa negativa? Não, nós temos um dispositivo legal a respeito deste preceito. É o artigo 59, parágrafo 6º do Código de Ética e Disciplina. Então, mas como assim se nós estamos falando de garantias constitucionais que asseguram o contraditório e ampla defesa, mas nós vamos indeferir provas? É qualquer tipo de prova? Não, nós precisamos observar determinados pressupostos para que seja indeferido os meios de prova. Já que nós falamos das garantias constitucionais, lembra que nós falamos que as provas ilícitas não são admitidas? Então, se a parte postula a produção de um meio de prova que é ilícito, sim, pode ser negado e tem fundamento legal para isso. Se a prova for impertinente, não está relacionado aos fatos controvertidos, aquilo que está sendo narrado, também pode ser indeferido. Se ela for desnecessária ou se ela tiver natureza protelatória. Então, se nós tivermos a ocorrência destas 4 situações de provas, quais sejam provas ilícitas, provas impertinentes, provas desnecessárias ou provas de natureza protelatória, nós podemos indeferir as provas postuladas do processo ético disciplinar. Mas nós precisamos ter em mente o quê? Que nós temos este fundamento legal que assegura o indeferimento, mas precisa ser fundamentado e expostos os motivos que estão sendo indeferidas as provas nesse sentido. E demonstrar que a recusa ela está relacionada a alguma dessas hipóteses. Então nós vimos que o despacho saneador é o que declara aberta a instrução processual, a competência para proferir será do relator instrutor, e esse relator instrutor, ele é responsável o quê? Pelo impulso oficial do processo ético disciplinar,
ou seja, ele tem o dever de garantir o transcorrer do processo, que as etapas sejam praticadas sem a necessidade do requerimento das partes. E aí, dentro deste impulso oficial, ele tem que estar adequado com a celeridade e as garantias constitucionais que regem, que norteiam o processo ético disciplinar.